Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver aqui 8 questões de limite, certo? Começando com essa aqui, seno de x, do seno de x sobre x, o limite com x tendendo a zero. Vale a pena lembrar dessa identidade aqui, ó. Vocês devem ter visto nas aulas de cálculo que o limite do seno de x sobre x com x tendendo a zero é 1, ok? Isso aqui a gente vai considerar como uma definição. Bem nesse exemplo aqui, eu vou fazer determinada substituição. Mas primeiro eu vou multiplicar em cima e embaixo por seno de x, que aí eu não mudo a igualdade, não tenho a igualdade. Isso aqui implica nisso aqui, o limite com x tendendo a zero do seno de x sobre seno de x vezes seno de x sobre x. Essa parte aqui a gente sabe que já tende a 1 já. Ok? A única coisa que eu fiz foi, quando eu multipliquei em cima e embaixo, eu troquei a ordem desses dois, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Prosseguindo aqui, a gente ainda tem que calcular esse limite aqui, com x tendendo a zero. Eu vou propor a seguinte substituição. Se y é igual ao seno de x, o limite com x tendendo a zero do só o seno de x é zero, né? Isso implica que o limite com x tendendo a zero de y também é zero. Então a gente vai poder escrever esse limite aqui da seguinte forma, com a substituição. O limite, né, com y tendendo a zero, porque quando o x tende a zero, o y também tende a zero. Do y igual a seno de x, então fica seno de y sobre y. A gente só reescreveu. Eu troquei esse cara aqui por y e esse cara aqui por y, como a substituição escreve aqui, e eu troquei o limite. Eu sei que isso aqui é 1 também. Ou seja, se esse limite é 1 e aquele ali também, isso implica que o limite com x tendendo a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Ok? Essa é a resposta desse item. Resposta da 10A. Vamos agora para esse limite aqui. Olha, vale a pena lembrar, certo? Eu vou trocar a cor, não sabia que dava para trocar a cor. Que a tangente de x nada mais é do que outra função, que é o seno de x sobre o cosseno de x. Eu vou fazer outra substituição aqui. Eu vou dizer que h é igual a x menos π. A gente vê que quando x tende a π+, como é que vai ficar o h? O h vai ser π mais menos π, que é igual a 0 mais, né? Um valor infinitamente menor que zero.
Fazendo a substituição do limite, a gente fica com o seguinte resultado. O limite com h tendendo a zero. Note, tá? Que se o h é igual a x menos π, isso implica que o x é igual a h mais π. Então esse limite vai ficar assim. A tangente de x, quem é x? H mais π sobre h. O que eu fiz? Eu só substituí esse carinha aqui por h e o x aqui pelo equivalente. Esse x aqui por esse equivalente em termos de h. Agora eu não vou fazer a transformação toda, mas a gente sabe que a tangente de x é esse carinha aqui. Então, a tangente de x é a mesma coisa que... A tangente de h mais π vai ser a mesma coisa que o seno de h mais π sobre o cosseno de h mais π. E aqui você usa identidades trigonométricas. Por exemplo, o seno de a mais b igual ao seno a cosseno b mais seno b cosseno a. E essa identidade aqui, cosseno de a mais b, é igual a seno a seno b menos cosseno b cosseno a. Vou só verificar rapidamente se é exatamente essa identidade. Eu troquei um pouco. Você, na verdade, é o contrário esses dois, tá? O cosseno de a mais b é a mesma coisa que cosseno a cosseno b menos seno b cosseno a. Depois de substituir esses valores aqui, você vai chegar na seguinte identidade aqui, ó. Matheus, eu tô gravando aqui. Tu não pode falar nada. Tô gravando uma aula, literalmente. Ontem eu podia falar e hoje não pode. Tu falou ontem. Várias vezes. A mãe também. Tá, mas tu não vai ficar em cal o jogo, né? Corta aí. Não tem como cortar. Ontem tu falou que cortou o vídeo. Não, eu cortei só a parte do começo. Enfim, evita falar muito, tá? Tá. A gente vai ter essa identidade aqui, ó. Tangente de alfa mais beta. Essa é a mesma coisa que a tangente de alfa mais a tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa tangente de beta. Substituindo o limite ali em cima, a gente vai ter o seguinte: o limite com h tendendo a zero da tangente de h mais a tangente de π sobre 1 menos a tangente de h vezes a tangente de π, tudo isso sobre h.
Pelas identidades trigonométricas, a gente sabe que a tangente de π é zero, então esses dois caras aqui vão para zero. Basicamente a gente vai poder reescrever o limite da seguinte forma: o limite com h tendendo a zero da tangente de h sobre h. Isso é a mesma coisa que o limite com h tendendo a zero do seno de h sobre o cosseno de h vezes 1 sobre h. E a gente sabe, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó: o limite com h tendendo a zero do seno de h sobre h vezes 1 sobre cosseno de h, isso aqui é igual a 1. Então basicamente a resposta desse limite é igual a 1. Esse limite aqui é bem tranquilo, a gente só precisa reescrever. É só lembrar que o seno elevado a n de alguma coisa é o seno dessa mesma coisa n vezes. Então isso aqui fica seno de x sobre x vezes o seno de x sobre x vezes o seno de x. Quando a gente faz o limite dessa expressão aqui com x tendendo a zero, esse cara vai a 1, esse cara vai a 1, esse cara vai a zero. O que implica que o limite, né, com x tendendo a zero do seno ao cubo de x sobre x ao quadrado é zero. Agora, esse cidadão aqui, mais uma vez a gente vai usar identidades trigonométricas, certo? Essa identidade aqui, ó, o cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Essa identidade vai ser bem útil, ok? Muito útil mesmo. Como é que a gente sabe que isso aqui é verdade? Se o x for igual a zero, o cosseno de zero é igual ao seno de π sobre 2 menos zero. Isso aqui é verdade, porque esse carinha aqui é 1 e esse carinha também. Se o x for igual a π sobre 2, a gente tem cosseno de π sobre 2, que é zero, é igual ao seno de π sobre 2 menos π sobre 2, que também é zero. Então isso aqui é verdade. Portanto, essa substituição pode ser feita, ok? Se você colocar numa calculadora gráfica, você vai ver que essa substituição está correta. Com isso em mente, a gente pode escrever o limite da seguinte forma: o limite com x tendendo a π sobre 2 do seno de π sobre 2 menos x sobre π sobre 2 menos x. Beleza? Se eu disser que o meu u é igual a π sobre 2 menos x, é fácil de ver que quando o x tende a π sobre 2, esse u tende a zero. Então, reescrevendo o limite, quando o x tende a π sobre 2, o u tende a zero. A gente vai ter o limite, né, do seno de u sobre o seno de u. Quanto é que é esse limite? Basta a gente se lembrar de que o limite com x tendendo a zero do seno de x sobre x, esse aqui é igual a 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo essa expressão do seno
por 1 sobre seno, eu não mudo o valor da expressão. Então fica dessa forma. Seno de x sobre seno de x sobre x sobre o seno de x. A gente sabe que isso aqui é 1. E reescrevendo o limite, como eu não mudei nada desse lado da expressão, porque eu multipliquei o numerador e o denominador por um fator comum, essa expressão inteira continua sendo verdadeira. Isso implica que esse limite aqui também tem que ser igual a 1, porque se aqui em cima é 1, a única maneira dessa igualdade ser verdade é o denominador sendo 1 também. Então a gente responde que esse limite é 1, depois de fazer essa pequena prova aqui, o que implica que esse limite aqui todinho é igual a 1. Show? Qualquer dúvida, vocês podem botar nos comentários que eu posso responder, ok? Vamos para mais um limite aqui. Esse aqui vai ser tranquilo. A gente pode colocar embaixo x ao quadrado em evidência. Vai ficar x menos 1 sobre o seno de x ali em cima. Isso aqui vai ser, a gente pode reescrever, né, como o limite, o x tendendo a 0, do seno de x sobre x vezes 1 sobre x vezes 1 sobre x menos 1. Esse limite aqui, a gente sabe que ele vai a 1. Esse carinha aqui, isso aqui é 1 sobre 0 mais, que vai ser mais infinito. E esse carinha aqui vai ser menos 1, né? O que implica que o nosso limite vai ser mais infinito multiplicado por menos 1, que é menos infinito. E essa é a resposta. Ok? Isso aqui é legal. Bem aqui, vale a pena lembrar que x ao quadrado menos a ao quadrado, pelos polinômios, né, produtos notáveis, a gente pode escrever como x menos a, x mais a, que multiplica x menos a. Ou seja, a diferença do quadrado de dois termos é o produto da soma pela diferença deles. É essa propriedade dos produtos notáveis que a gente está usando, ok? Reescrevendo o limite, fica da seguinte forma: o limite com x tendendo a a de x mais a sobre x menos a sobre tudo isso sobre a tangente de x menos a. A gente sabe que o limite, né, com x tendendo a 0, pela questão anterior, né, da tangente de x sobre x, isso aqui é igual a 1, certo? Quando a gente vê esse limite aqui, é um pouco confuso, mas se a gente disser que u é igual a x menos a, isso implica que i
Eu vou quebrar em dois limites, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Esse aqui é o limite com x tendendo a de 1 sobre x mais a. Esse limite é fácil de resolver, multiplicado pelo limite com u tendendo a 0 da tangente de u sobre u. Porque, veja bem, quando o x tende a A, ou seja, quando o x for bem próximo de A, o u vai tender a 0. Por isso que eu fiz aquela substituição aqui. Aí o x menos a eu só substitui por u. Então, esse limite aqui vai a 1. E esse limite aqui, a resposta dele é 1 sobre a mais a, que é igual a 1 sobre 2a. E essa é a resposta. Item 10C, está quase acabando. Bem aqui a gente tem que usar uma identidade trigonométrica bem específica, que é o seno de A menos o seno de B pode ser escrito como 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2, ok? Vezes o seno de A menos B sobre 2. Bem aqui, o nosso A vai ser x ao quadrado mais 1 sobre x, e o nosso B vai ser 1 sobre x. Vamos reescrever esse limite para ver como é que ele fica. Vai ser 2 cosseno de x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 sobre x, porque o A mais o B, todo mundo sobre 2, dividido pelo seno de x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1 sobre x sobre 2, todo mundo dividido por x. Fazendo as simplificações, né? Cuidando aqui da parte mais chata dos limites, que é a álgebra. A parte mais chata não, a parte mais legal. Vou ter 2 cosseno de x ao quadrado mais 2 sobre x sobre 2 seno de x ao quadrado sobre 2, todo mundo sobre x. Esse carinha aqui está quase semelhante a um limite que a gente conhece já. Vamos trabalhar com ele aqui. Eu vou novamente quebrar em dois limites. Você sempre pode fazer isso, se for facilitar a sua vida. Note que esse limite aqui, ele está limitado entre menos 1 e 1, porque tudo bem que tem esse 2 sobre x aqui, que dá infinito, né, quando tende a 0. Mas o cosseno, ele é uma função limitada, e como não tem nenhuma indeterminação aqui, é só o argumento que fica alternando, a gente tem certeza que esse limite está entre menos 1 e 1. Já esse limite aqui, que é o limite com o x tendendo a 0 do seno de x ao quadrado sobre 2 sobre x, ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente vai tentar colocar naquela forma que a gente é familiarizado a lidar. A substituição que dá certo aqui é dizer que u é igual a x ao quadrado sobre 2. Isso implica que x é a mesma coisa que a raiz de 2u. Tudo bem?
E também implica, né, que quando o x tende a zero, o u vai tender a zero também. Isso aqui é a mesma coisa que o limite com o u tendendo a zero do seno de u sobre a raiz de 2u. Se a gente multiplicar pela a raiz de 2u em cima e embaixo, a gente vai ter o seguinte, que o limite com u tendendo a zero da raiz de 2u vezes 1/2 vezes o seno de u sobre u. Eu só reescrevi de outras maneiras, tá? Porque esse carinha vezes esse carinha dá 2u. Aí eu quebrei com 1 sobre 2 vezes 1 sobre u. Ok? Tá aqui ele. Tá aqui ele. E o raiz de 2u eu botei na frente de todo mundo aqui. Já dá pra resolver esse limite. A gente sabe que essa parcela é 1. E essa parcela aqui é 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, a resposta final desse limite aqui é 0.